Vamos lá para a nossa revisão de história. Na nossa revisão de histórias nós iniciaremos na página 3 e vamos até a página 16. O primeiro é sobre formas de produção em diferentes tempos. Nós vimos esse conteúdo, quando nós vimos esse conteúdo, a tia exibiu para vocês imagens diferentes e diferenciou como era o processo de transformação de alguns produtos, como era antes e como é hoje, né? Que nós podemos observar o que é a matéria-prima, quem sabe? Matéria-prima é todo elemento que é retirado da natureza. Na página 3 nós podemos observar uma fábrica de automóveis, né? Uma de sapato, uma de iogurte e uma fábrica de brinquedos. Então, esse processo é feito de maneira diferente em cada produto, né? Claro, porque se é a fabricação de um carro, não vai utilizar material de plástico. Se é uma fabricação de sapato, não vai utilizar material de ferro. Se é uma fábrica de iogurte, não vai utilizar papel, né? Então, são produzidos de maneiras diferentes. Na página seguinte, vocês podem ver a produção de mercadorias no passado e no presente. Nós podemos ver aí a fabricação de quê? De tecido. Qual é a matéria-prima do tecido? Quem sabe? A matéria-prima do tecido é o que? O algodão, né? O algodão é plantado, ele é selecionado, ele é colhido, ele é selecionado e ele é feito o tecido para em seguida ele ser tingido. E o que é tingido, tia? Colocar cor. Ele ser tingido para depois ser confeccionado as peças, ou blusas, ou calça, camisetas, bermudas, enfim, as peças de roupas que nós utilizamos. Antes, era um aparelho chamado tear para a fabricação desse tecido. E era mais de 2 pessoas para fazer esse processo, para manipular essa máquina, para manipular esse objeto, para produzir o tecido. Esse algodão era plantado, que nem a tia já falou, colhido, selecionado, e em seguida ele ia para o processo de produzir o tecido. Tia, e como é que é feito para ter cores? O branco, claro, que cor é o algodão? Branco. Então, todo o tecido que era produzido, ele era na cor branca, né? Como nós sabemos, algumas pessoas falam que o branco não é uma cor, que o branco é uma ausência de cor. Por que uma ausência de cor? Porque a partir do branco nós podemos tingi-lo com outras cores. Por exemplo, que cor é o papel? Branco. Olha aqui, quando ele é impresso, que cor que ele recebe? O preto, não é? Pronto. Se eu pegar um lápis de cor, uma canetinha, uma cera e for pintar esse papel, que cor que ele vai ficar? Preto. Então, para tingir esse tecido que é branco, né? Ele é produzido branco, então vai colorir de acordo com as cores que a pessoa desejar. Hoje, em uma fabricação de tecidos no presente, atualmente, quase todas as etapas de produção de tecidos são realizadas por meio de máquinas. Então, são várias máquinas onde apenas 1 ou 2 pessoas manipulam essas máquinas para produzir o algodão, né? Antes era um único aparelho, era um único instrumento chamado tear, onde 3 a 4 mulheres, 3 a 4 pessoas teriam que fazer todo esse processo para a fabricação do tecido. Hoje, apenas uma única pessoa, 1 a 2, manipulam várias máquinas para a produção do tecido, não é? Então, quando nós falamos de matéria-prima, nós falamos que matéria-prima são elementos retirados da natureza. Qual é a matéria-prima do tecido? Como nós já falamos, é o algodão. Pronto. Qual é a matéria-prima do bolo? Hein? O bolo a gente já colhe ele lá na natureza? Não. Para fazer um bolo nós precisamos de quê? De ovos, que o ovo vem de quem? Da galinha. Precisamos de quem? Do leite, que vem da vaca. Precisamos de quem? Do açúcar, que vem da cana-de-açúcar. Então, tudo isso são a matéria-prima, não é? E a matéria-prima desse quadro aqui, hein? A matéria-prima do papel, hein? Como se chama essa matéria-prima? É a madeira. A matéria-prima
vem da natureza e é a partir dessa matéria que é fabricado outros produtos. A matéria-prima da cadeira que vocês sentam aí também é o que? A madeira. Então, matéria-prima são os produtos, o produto retirado da natureza. O surgimento das fábricas, né? Conforme nós estudamos anteriormente, há 300 anos não havia fábrica. Essa organização surgiu a partir de 1750 na Inglaterra. Pronto. E essas fábricas eram justamente para produzir os produtos que nós utilizamos, né? Até hoje existem isso. Então, essas fábricas começaram a surgir a partir de quê? Da Revolução Industrial. O que é uma revolução? Mudança, transformação, transformar em algo, né? Então, nessa época, homens, mulheres e crianças trabalhavam nessas fábricas até 16 horas por dia. Até as crianças, sim, até as crianças trabalhavam nessas fábricas. Como nós podemos observar nessa imagem, né? Como nós podemos observar nessas imagens, aqui tem todo o mecanismo, tem todo o processo de se fazer o algodão, né? De se fazer o tecido. Então, cada pessoa que nós podemos observar aqui teria uma função. Então, o que é a função? É uma determinada... Qual é a minha função? Pronto. O que é a função? A função é um determinado, como se diz, um determinado projeto, um determinado ação que a pessoa tem que fazer de acordo com o que foi determinado. Pronto. Então, a partir disso, foi criado o quê? O relógio. Por que foi criado o relógio? O relógio, ele foi criado para que todas as pessoas que trabalhassem, todo mundo tivessem o quê? Uma rotina. O que seria essa rotina? O horário de entrada e saída das fábricas, o horário de entrar, o horário do almoço, o horário do descanso. Então, o relógio contribui para que nós tenhamos essa rotina, né? Quando nós acordamos de manhã, acordamos, tomamos banho, escovamos dentes, lanchamos e vamos para onde? Para a nossa aula. Então, o relógio, ele foi para isso, para que todo mundo tivesse sua rotina, principalmente lá nessas fábricas, ó. E de 1335, o registro do relógio mecânico de que se tem notícia. A partir de 1600, muitos relógios foram colocados no alto de torre e de igreja. Para quê? Para que as pessoas tivessem noção do horário, se habituassem. Quando ele fala de igrejas aí, até hoje nas igrejas católicas, quando dá meio-dia e às 6 da noite, o relógio toca. É um som mais alto, ou o sino toca. Para quê, tia? Por que acontece isso? Porque geralmente eram esses horários onde teriam as missas específicas, que são as celebrações. Só que por conta da pandemia, não está tendo com muita frequência, não é? Então vamos lá. Adiante. Transformação na indústria. O que é a transformação? Né? Transformação foram as mudanças, a revolução. E a industrialização no Brasil? As primeiras fábricas brasileiras foram construídas há aproximadamente 180 anos. E as cidades principais onde ocorreram foi onde? Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as pessoas que estavam em busca de trabalho, eles saíam, migravam dos seus estados em busca de melhorias de vida nesses estados. Os operários das primeiras fábricas, olha aí, para as fábricas funcionarem era necessário haver um grande número de operários. Operários são as pessoas, eram as pessoas que trabalhavam nessas fábricas. Muitos deles eram imigrantes. Quem são imigrantes, tia? Imigrantes são as pessoas que migram, que saem de um país para o outro. Então, esses imigrantes vinham de outros países para o Brasil em busca de quê? De melhorias, em busca de trabalho. E quais eram esses imigrantes na época? Eram os portugueses, os alemães, os espanhóis e os japoneses. Esses também tornaram-se operários. O dia do trabalhador brasileiro. A vida dos trabalhadores brasileiros não era fácil. Quem trabalhava? Homens, mulheres e crianças. Trabalhavam entre 14 e 16 horas por dia, né? Então vamos lá. O crescimento
o crescimento das cidades. Quando nós falamos de crescimento das cidades, nós falamos de quê? De mudanças, de evoluções. Todos nós podemos perceber que, de acordo com o tempo, vai ocorrendo mudanças, e com essas mudanças, algumas mudanças são para melhores. Claro, todos nós queremos mudanças melhores, de melhoria. Então, em 1889 e 1930, algumas cidades do Brasil cresceram muito, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo. Essas são umas das cidades bem extensas, né? Além dos imigrantes que chegaram para trabalhar nas fábricas, muitos deles eram escravizados. Após sua libertação em 1888, migraram do campo para as cidades. Por que eles saíram do campo? Porque no campo eles eram escravos. Então, quando eles foram libertados, quando eles tiveram sua liberdade, eles migraram do campo para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhorias de vida, né? E também muitos nordestinos fugiram da seca no Nordeste. E outras que moravam em áreas rurais migraram para a cidade com a esperança disso, de melhores condições de vida. Quando nós falamos de mudança, nós pensamos em coisas boas. E quais são as mudanças que nós estamos percebendo ao nosso redor? Tem mudança na sua rua, tem mudança no seu bairro, não é? Então, as mudanças, elas servem para isso, para nos trazer melhorias. Se bem que nós sempre queremos cada vez estar melhor, independente do que aconteça, todo mundo quer que as mudanças ocorram de forma boa, de forma positiva, para que todos possamos, né, viver bem, termos uma qualidade de vida boa. Então, vocês aproveitam em seguida que assistirem a aula. Se tiver alguma atividade pendente entre essas páginas, página 3 a página 16, quem tiver alguma atividade pendente, aproveita enquanto está assistindo a aula e vai realizar, tá bom? Essa é a nossa revisão de história, e qualquer dúvida, chama a tia lá no grupo.